Boa noite, tudo bem, pessoal? Enquanto esperamos a turma chegar aqui, eu quero dar boa noite para todo mundo. Hoje é feriado, embora de muito trabalho na prefeitura, a gente tenha começado o dia já com reuniões e com muito esforço lá. Fizemos uma reunião no auditório da EPTC. E tô vendo o pessoal entrando aqui, Saldir, Massu, já uma pequena travadinha aqui, a culpa foi minha, foi botar o fone. Mas boa noite para todo mundo nesse 21 de abril, dia de Tiradentes. Hoje nós vamos fazer uma conversa aqui com o Cláudio Oliveira, que é nosso amigo e diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição. Vamos falar sobre a questão das UTIs em Porto Alegre, vamos falar sobre o esforço que ainda é para a saúde atender essa demanda extraordinária da Covid, mas também todos os desafios que representa manter operando essa estrutura com o inverno chegando. A gente sabe que vai ter bastante demanda das doenças respiratórias que são naturais aqui no inverno gaúcho, então esse vai ser o tema principal aqui. Vendo o pessoal chegar, boa noite para todo mundo. Já recebi um sinal aqui que o vento tá... Pronto, vamos ver se diminui. Porto Alegre é o Morro dos Ventos Uivantes nessa noite. Bastante vento aqui. A gente já está com equipes aí de plantão, né, para eventuais quedas de galhos, etc. Mas a primeira coisa aqui é lembrar, né, que é Tiradentes, um feriado importante no Brasil, importante na história da liberdade, portanto, para mim também é uma data marcante. Da Inconfidência Mineira, a gente aprendeu assim, depois virou a Conjuração Mineira em 1789, no ano da Revolução Francesa, um levante pela independência do Brasil e de Portugal, um levante que terminou com o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes enforcado, esquartejado. A gente conhece a história. Quero só lembrar aqui uma histórica luta pela liberdade no Brasil. Então, mesmo nesse feriado, a gente começou o dia hoje lá no auditório da EPTC, conversando sobre a Carris e sobre o sistema de transporte público em Porto Alegre. São dois temas fundamentais aqui. Já o prefeito Sebastião Melo já anunciou e reitera nossa determinação, nossa decisão de desestatizar a companhia Carris. Hoje a gente mergulhou bastante nos números da Carris e na situação operacional da companhia. Ela vai ser privatizada ou liquidada. Esse é o destino que a companhia terá, e em razão dessa nossa, especialmente dessa nossa condição aqui de... o Cláudio já está... Manda o Cláudio aqui. Essa condição de companhia pública, que é uma incongruência com os tempos atuais, né? Então, eu já estou chamando aqui o nosso Dr. Cláudio Oliveira. Bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite aqui. Eu estava falando um pouco. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tá direto de Pelotas? Direto de Pelotas, da nossa zona sul do estado. Cheguei hoje à tarde aqui. Também muito vento, muito nublado aqui. E boa noite a todos, né? Eu só estou mexendo aqui na lâmpada, que tudo está improvisado nesse momento. Aliás, a gente teve que aprender a se organizar em casa também e montar. Eu já vinha desde a campanha, claro, né? Comprei luz, comprei tudo, monto um pequeno estúdio dentro de casa. Sim. Mas, Cláudio, obrigado, antes de mais nada, por receber, por aceitar esse nosso convite aqui. O pessoal está entrando ainda, mas eu já comecei a comentar, basicamente, né? E quero começar assim, dando um panorama, né, da ocupação das UTIs hoje em Porto Alegre. Nós chegamos a ter no ápice aqui do mês de março, abril, que foi quando
chegou essa nova cepa, quando foi o momento de maior ocupação nas UTIs, nós chegamos a ter 870 pacientes de Covid em Porto Alegre. E esse número ele vem caindo constante e gradativamente. Nós passamos ali, no dia 6 de abril, nós baixamos de 700 pela primeira vez desde março. E hoje, né, o nosso dashboard aqui, o número fechado de ontem eram 595, então de 840 para 595, e hoje nosso dashboard aponta aqui 575, então menos 20 pessoas aí nas nossas UTIs com Covid. Tá? Também quero dar uma geral aqui para o pessoal, só para ter uma ideia, ver se eu consigo virar aqui, do movimento. Essa aqui é a curva deste ano, né? De janeiro, aqui é o mês de janeiro. Né? A gente, Sebastião Melo, prefeito, e eu assumimos num ambiente de queda, né? E quando chegou março, muito provavelmente tudo indica, né? Até vou te perguntar isso. Foi a nova cepa, o que vocês avaliam lá no hospital, que produziu essa subida e agora tem uma queda constante, né? Se marcar o dado de hoje não está aqui, mas é um pouquinho mais abaixo ainda, aqui está 595, nesse instante está 575, então vai baixar um pouquinho mais. Eu estou mostrando isso aqui só para o pessoal ter uma ideia da movimentação e da queda desse número, que é um indicador importante. Né? Além disso, está diminuindo a entrada nas emergências, está diminuindo a ocupação em leitos ditos de retaguarda, ou leitos de enfermaria, né? Mas eu queria te ouvir, Cláudio, duas perguntas iniciais assim que o pessoal faz. Primeiro é como foi esse desafio para, de fato, expandir tão rapidamente. Só esse ano, pessoal, em Porto Alegre, nós abrimos 640 leitos de retaguarda na cidade, no total da cidade, e mais de 240 leitos de UTI. E o Conceição foi um parceiro e foi um hospital que rapidamente apoiou e fez essa expansão. Então, como é que foi para fazer essa expansão e como é que está a situação hoje e como é que foi sobreviver àquele pico ali do meio de fim de março? Bom, vale antes de nós falarmos de março, voltar mais um pouco lá em saúde, e tivemos uma grande ocupação também de lá. Nós tínhamos uma formatação, eu não sei se é a minha, Ricardo, ou se é a tua, mas travou aqui a tua imagem. Deu uma travadinha, mas já voltou. É que eu acho que com o vento também a gente vai ter essa instabilidade no sinal. Então lá Vai ser mais nós isso. tivemos também, mais isso, nós tivemos uma grande pressão. Nós colocamos quase todo o Hospital Conceição somente para atender uma doença. Né? Então foi a nossa a primeira grande experiência da equipe de uma doença nova, um vírus, né, recém-chegado no nosso país. Então, julho, nós temos os primeiros registros em fevereiro, então julho fazia pouco tempo, né? Então, a nossa primeira experiência foi lá, que nós já tínhamos treinado as equipes, todos estavam com, né, essa doença. Depois disso, nós fizemos o movimento em agosto para retomar as cirurgias eletivas, os atendimentos dos nossos ambulatórios. Nós temos 37 especialidades no Conceição, é um dos maiores da cidade. Nós atendemos cerca de 35% da região metropolitana e começamos a retomar, né, em setembro, outubro,
todos esses atendimentos que estavam represados desde março de 2020. Não sei se tu lembras que logo depois do segundo turno nós tivemos uma forte pressão ali, começo de dezembro, teve um aumento do número de casos, provavelmente consequência das aglomerações das eleições. E nos pegou com as nossas UTIs não Covid. Nós seguimos né, desde março de 2020 recebendo pacientes Covid. Nós nunca paramos de receber pacientes com Covid. Então, aí dezembro tivemos essa pressão no sistema, com os casos não Covid, mais esses casos Covid. Aí tivemos festas de final de ano, né? E nós temos aqui no nosso estado e a proximidade com Santa Catarina, nós tivemos as férias de veraneio, que nós aqui chamamos veraneio, né? Quem é de fora não sabe, né? Nós tivemos, então, grandes aglomerações na beira das praias e muitas festas. Os jovens estavam realmente todo ano em casa. Chegou o verão, a possibilidade de muitas turmas voltarem a se rever. Então, isso, né, nós vimos grandes aglomerações. E também, aliado a isso, final de janeiro, vem a grande da informação que começa a nossa campanha de vacinação. Então, era, na época, motivo de grande esperança, mas essa esperança tem que estar com a vacina no braço, né? Com as 2 doses. E muita gente relaxou de vez, né? Porque está aí a vacina, e aí veio o carnaval. Então, esse cenário que nós passamos agora em março é um misto disso tudo. Festas de final de ano, ver a sensação de segurança da vacina, né? E também o carnaval, que invariavelmente reúne muita gente, porque é um feriado prolongado, então muitas famílias se reúnem, muitas pessoas viajam para, né, rever parentes. Então tem todo esse cenário que já foi amplamente divulgado. Eu não sou um especialista da área, eu trabalho dentro de um hospital, nós temos um gabinete de gerenciamento de crise, com vários médicos especialistas. Então, essa avaliação estou dizendo em cima de dados técnicos passados para o nosso gabinete. Claro. E nós, obviamente, Ricardo, tivemos que agir rapidamente, né? Nós voltamos, foi logo em seguida do carnaval que nós começamos a ver essa pressão no sistema muito forte e de uma forma muito rápida. Então nós fomos obrigados a ter mais leitos disponíveis, a fazer uma mexida muito grande na nossa emergência, que não estava preparada para isso. E eu posso depois, ao longo da nossa conversa, passar esses números mais a miúde, mas com certeza nós, com a experiência de julho, nos deu know-how para que nós pudéssemos agir rapidamente agora em março. Essa é o assim, resumo, né, para essa resposta. Que bom. Deixa eu mostrar um dado aqui também, já que tu falaste da vacina, Cláudio, que é o seguinte, tá aqui, esse aqui é o painel de monitoramento da vacinação de Porto Alegre. Porto Alegre já vacinou com a primeira dose 348 mil pessoas e com a segunda 134. Né? Somos, até a última vez que eu olhei, foi semana passada, éramos a capital do Brasil com o melhor desempenho aqui na vacinação, e tem um pessoal que fez a primeira dose e não apareceu para fazer a segunda. Então também fica um alerta aqui. Até a gente avaliou, né? Pode ser que algumas pessoas, inclusive que tenham feito a primeira dose, tenham contraído o Covid
E aí não pode fazer a segunda, então tem que primeiro curar do Covid para depois fazer a segunda. Tem uma série de causas para esse atraso, mas se é descuido, fica o alerta aqui para quem fez a primeira dose, vá fazer a segunda dose, porque a imunização só fica completa com essa segunda dose, ainda alguns dias depois da segunda dose. Então, aviso aqui de utilidade pública, vamos dizer assim. Muito Mas, importante esse alerta, muito importante, Ricardo. mas Cláudio, imagino que tenha sido, para a prefeitura, foi um desafio para ampliar com toda a rede, né? A prefeitura, ela não monta o leito propriamente. Então, ela contrata do hospital privado ou mesmo dos hospitais do SUS, a prefeitura contrata esses leitos. Porto Alegre colocou na frente, é importante dizer isso para as pessoas entenderem o impacto também orçamentário que isso tem, porque nós não medimos, o prefeito Melo foi expresso nesse comando de não medir esforços para aumentar a capacidade com tudo que nós pudéssemos, com toda a energia que nós pudéssemos. E Porto Alegre colocou na frente, vamos dizer assim, e tem a palavra do Ministério da Saúde, de que vai receber esses recursos, mas colocou mais de 100 milhões de reais, 103 milhões de reais na frente já, para fazer essa expansão. Então, do lado da prefeitura, o grande esforço foi de abrir estruturas que não estavam disponíveis e de contratualizar junto aos hospitais essas novas vagas. Desde o início do ano para cá, o Conceição só ampliou a sua capacidade de atendimento. Exato. Me fala um pouco disso. Né? É importante as pessoas entenderem que a capacidade que foi incrementada, ela continua disponível, ela está operando, não houve desmobilização dos leitos. Conta um pouco para a gente sobre isso, porque as fake news se espalham e as pessoas às vezes acham que o leito ele foi criado e foi desfeito, né? Quando na verdade todo o equipamento que foi acrescentado continua operando e está disponível para a cidade. Fala um pouco sobre isso para nós. Tá. Primeiro, nós conseguimos, foi fundamental o apoio do Ministério da Saúde. Eu estive lá um pouco antes dessa grande onda que tivemos em fevereiro e março. Parecia que nós estávamos prevendo que isso iria acontecer quando eu estive no nosso Ministério da Saúde pedindo respiradores, porque nós pretendíamos expandir a nossa capacidade atual. E nós pedimos 30 novos, né, respiradores que foram enviados diretamente, foram respiradores de transporte, não foram os de UTI, mas que nos deu, obviamente, um grande reforço. O que nós fizemos, Ricardo, então, para ser mais efetivo e dizer quais os números? Nós passamos de 2020 com 75 leitos no Hospital Conceição. Né? A formatação atual das UTIs do Conceição são 4 áreas e somam 59 leitos. Então, esses são os leitos oficiais, os leitos habilitados e que funcionam há mais de... nessa última formatação, há mais de 15 anos nessa formatação. Nós abrimos, em março de 2020, mais 16 leitos. Todas em salas de recuperação, não são leitos de UTI oficiais, nós tratamos como leitos auxiliares e nunca fechamos. Tá? Nós só fizemos uma do que era Covid e o que era não Covid para a gente poder, para as nossas equipes poderem trabalhar. Tá? Quando nós começamos agora, em março, né, finalzinho de fevereiro, nós abrimos mais 12 leitos e ficamos com 87 leitos de UTI. E eles estão lá ainda, não houve fechamento nenhum. Na nossa emergência, nós tínhamos 6 leitos com suporte ventilatório para pacientes graves na nossa sala vermelha. Nós chegamos, Ricardo, com os leitos para poder receber pacientes graves a 53 leitos.
Então nós tínhamos todos os equipamentos necessários na nossa emergência. Nós passamos os leitos clínicos de 80 para 106, sendo que 10 deles eram uma unidade semi-intensiva, que ainda está funcionando. Então todos esses leitos clínicos estão ainda operacionais. Nós chegamos então a ter mais de 250 leitos para pacientes Covid no Hospital Conceição. Aí entra uma discussão, por que no dashboard não estava isso? Primeiro que os leitos clínicos eles não fazem parte do dashboard, eles são só os leitos de terapia intensiva. Os leitos, os nossos leitos Covid, os de tratamento intensivo, no dashboard do Estado, que influencia na bandeira preta, no sistema de distanciamento social, nós estamos com os 87 leitos. Quem agora entrar vai lá ver, tem 87 leitos SUS no Hospital Nossa Senhora da Conceição. O dashboard do município, muitos hospitais colocavam os leitos oficiais, na faixa que hoje está ali colocado leitos operacionais, e os leitos auxiliares nós colocávamos como excedente, para mostrar o quanto a mais cada unidade hospitalar estava trabalhando acima da sua capacidade. Como isso não influencia na bandeira, foi acordado entre os hospitais e o município. Então, não há a menor possibilidade do GHC ter fechado leitos. Isso é leviano. Só isso. Isso pode... não só no GHC, como nos demais hospitais da cidade aqui. E é preciso dizer isso porque hoje, né, pelo nosso dashboard aqui, nós temos 92,49% de ocupação desses leitos de UTI. Uhum. Mas aqui ainda não estão computados todos, né? O estado do Rio Grande do Sul, que conta igual leito permanente de UTI, vamos dizer, aquele que vai ficar para sempre como um leito de UTI, uhum. E esses leitos excedentes, o Estado sempre fez essa conta somada, nós temos 1.086 leitos em Porto Alegre hoje, né? Uhum. E esse é o número que o Estado usa para calcular a bandeira. Isso. E ele nunca mudou, ele sempre foi veio só subindo, né? E não descendo. Então tem uma diferença de governo do Estado, que a gente tá adequando aqui para esclarecer a população, mas essa diferença de critério ela é só, digamos, para a gente ter o controle de quantos leitos são excedentes e quantos são, por natureza, leitos de UTI, porque ela nunca influenciou na bandeira. Tá? Então, tem gente que é assim, se um leito que está montado, ele está só para Covid hoje, amanhã ele vai ser usado por uma enfermidade que não é Covid, ele vai deixar de contar como um leito e, portanto, vai piorar nossa ocupação para cálculo da bandeira. Errado, isso não acontece. Esse leito continua disponível, continua contando, e se amanhã ele precisar atender alguém da Covid, ele continua montado e operando e vai um paciente Covid para dentro. E outra, Ricardo, nós tínhamos nos outros hospitais, que aí vale também acrescentar, o nosso hospital referência para Covid é o Nossa Senhora da Conceição. Mas nós tivemos 10 leitos sempre utilizados e à disposição no Cristo Redentor, e agora em março de 10 passaram para 20. Eram aqueles que necessitavam ainda o tratamento intensivo, e para dar a possibilidade de nós recebermos mais pacientes e ter o giro do leito, nós transferíamos os menos graves para o Cristo Redentor. O Fêmina, que tem só 6 leitos de tratamento intensivo, nós passamos para 12 leitos. Nós dobramos no Cristo e no Fêmina. Isso não é nada fácil, porque nós temos que ter equipe de médicos intensivistas, nós temos que ter os enfermeiros,
os técnicos de enfermagem, a nutrição, a limpeza. Não é somente num estalar de dedos a gente abrir leitos. Nós temos uma peculiaridade, Ricardo, nós não recebemos R$ 1 por esses leitos habilitados. É diferente de outros hospitais que recebem pelo leito habilitado, que a prefeitura contrata. O GHC vocês não pagam para a gente, porque nós somos orçamentados da União. Do Ministério, Então, claro. a nossa, a nossa dificuldade, ela é em RH. Se nós tivéssemos a condição de contratação direta de profissionais, nós teríamos muito mais leitos à disposição. E vale registrar que a UPA Zona Norte também é do GHC, ela faz parte do sistema de regulação do nosso município. Ela superlotou, ela tem capacidade para 17 pacientes, ela teve 73 pacientes aguardando leito, com todo o atendimento, Ricardo. Nós colocamos lá respiradores, o consumo de oxigênio subiu 500% na UPA. Nós tivemos uma atuação, as nossas equipes estão de parabéns, né? Porque nós conseguimos passar por essa forte pressão. Nós somos uma parte do sistema de saúde que no município quem coordena é a Secretaria Municipal, que está de parabéns. O secretário Mauro e a sua equipe também foram de uma agilidade tremenda, né? E eu quero agradecer aqui também o ministro Marcelo Queiroga, esteve aqui em Porto Alegre há pouco, nós nos reunimos com ele lá no GHC, sob a liderança do Cláudio aqui, e expressou a maior tranquilidade e assegurou o maior apoio a Porto Alegre, né? Então nós temos uma relação muito profícua com o Ministério. Como disse o Cláudio, o Grupo GHC, o Grupo Conceição, é federal, é administrado pelo Ministério da Saúde, reagiu rapidamente. Então, é uma referência hoje em Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre tem um hub de saúde, né? Um cluster de saúde importante. O GHC é parte dele, mas nós temos hospitais privados, hospitais públicos, a rede conveniada, hospitais filantrópicos também. Filantrópicos com a Santa Casa. Exato. A última vez que eu olhei, Cláudio, o sistema de saúde representava quase 7% do PIB da cidade. Para dar uma representação da importância disso, né? E de como a gente do Brasil inteiro que vem se tratar aqui para fazer transplantes, para fazer tratamento oncológico, para fazer tratamento cardíaco. Porto Alegre é uma referência de saúde no sul do Brasil. Tem algumas perguntas aqui que eu quero... uma delas é sobre... Deixa eu chegar nela aqui. Eu vi uma, Ricardo, assim, enquanto tu olhas, sobre a vacina da gripe. Foi feita uma pergunta, deve ser uma funcionária nossa. O que ocorre? A campanha da vacinação começou dia 12 de abril. Nós tivemos dia 8 na visita do ministro e a coordenadora do Plano Nacional de Imunização estava junto. Nós fizemos uma reunião dela com a nossa equipe da saúde do trabalhador. E todos estão já treinados para essa campanha da vacina da gripe. Ocorre que só vieram as doses para as unidades básicas de saúde. Então, os profissionais de saúde estão sendo vacinados nas unidades básicas de saúde neste momento. Então, nós seguimos em contato com o município, com a nossa vigilância, né, para assim que tivermos mais doses da vacina H1N1, que sejam enviadas para o nosso grupo, porque nós temos mais de 9.500 funcionários. Então, é uma população realmente muito expressiva, né, de profissionais de saúde. E muitos deles estão né, esperando ansiosamente pela vacina da
a H1N1. Quero mandar um abraço aqui para o deputado Rodrigo Lorenzoni, que foi secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, hoje é secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui em Porto Alegre. Está te mandando um abraço aqui. Eu fui chamar ele aqui, mas não consegui adicioná-lo para entrar aqui. Outra pergunta, a questão do tratamento precoce. Tratamento precoce, ele não está proibido em Porto Alegre. Quando o médico receita, essa é uma relação entre médico e paciente, né? Quando o médico receita, tá? Você receita para mim, por exemplo, eu vou na farmácia e compro, tudo bem, problema algum. O que a prefeitura tentou fazer? A prefeitura tentou disponibilizar na rede pública os medicamentos do tratamento que forem receitados pelo médico. A prefeitura não diz, porque ela não determina isso, quem vai tomar qual remédio. Quem determina isso é o médico. O que a prefeitura tentou fazer foi o seguinte: se o seu médico lhe recomendar esta medicação, ela vai estar disponível nas farmácias populares gratuitamente. E aí o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, eu sempre digo duas coisas que nunca existiram juntas, né? Socialismo e liberdade. O PSOL entrou com uma ação e proibiu, ganhou uma liminar e proibiu a prefeitura de oferecer gratuitamente aquilo que, se o médico receitar, você pode comprar. Então, bem dizer, o PSOL proibiu a distribuição de medicamento para alguém que foi no médico, o médico deu o remédio, ele não tem dinheiro para comprar, vai na farmácia popular, não pode retirar, porque o PSOL entrou com uma ação. A prefeitura nunca estabeleceu qual é o tratamento oficial, porque não faz isso, né? Isso não é papel da prefeitura. Mas foi isso que aconteceu. A prefeitura recorreu da decisão e a liminar foi mantida no recurso, nós estamos aguardando o julgamento do recurso. Está lá o Rodrigo Lorenzoni, voltou ali, deixa eu ver se eu consigo de novo. Vamos ver. Ó. Vamos ver se ele pinta aqui. Estou chamando. Agora é para testar a internet, mais um aqui, vamos triangular. Tá? Mas, Cláudio, me conta uma coisa, como é que está o dia a dia dentro do hospital, das UTIs? A gente sabe que foi um momento de absoluto estresse. Muito. As equipes médicas estão esgotadas e fica aqui a nossa homenagem, né? Porque a gente sempre tem que reconhecer quando a gente dizia vamos ampliar leito, muitos diziam assim, não tem médico para ampliar leito. E era uma verdade parcial, porque se conseguiu ampliar, a gente sabe que teve cardiologistas que foram atender como se intensivistas fossem, anestesistas que ajudaram nas UTIs, mas a gente sabe também que isso só foi possível em razão de um esforço pessoal muito grande das equipes médicas. O Rodrigo não conseguiu entrar, vou ficar tentando aqui. Tá. Mas isso só foi possível com uma extenuação, assim. E como é que está hoje? Não, hoje nós estamos agora trabalhando para a retomada, para voltar os atendimentos não Covid. Nós já estamos recebendo hoje na nossa emergência do Conceição mais casos não Covid do que Covid. Nós estamos hoje com entre 20 e 25 pacientes Covid, mas são pacientes que ou vão para os leitos clínicos, quando há necessidade de leito de tratamento intensivo, sobe para as nossas UTIs, mas está diminuindo a entrada. Então, nós estamos preocupados agora com essa retomada. Qual é o nosso problema agora? É termos leitos de UTI disponíveis para essa retomada, né, Ricardo? Porque assim como a gente precisava ter leitos de UTI para Covid, nós agora precisamos leitos disponíveis para os não Covid, né? E há a falta do chamado kit intubação, que é necessário, que são vários medicamentos que são utilizados não somente para Covid,
e que nós necessitamos ter um estoque que nos dê segurança e conforto para a gente poder voltar às cirurgias sem correr o risco de que tenha falta destes medicamentos. Isso nós estamos agora vendo uma melhora da nossa relação com a indústria, porque nós temos atas de registro de preço, temos contratos vigentes e as entregas estão sendo fracionadas. Nós recebemos na terça-feira 4.000 ampolas de um medicamento, que ele equivale a 2 dias e meio do nosso estoque, então foi, né, uma entrega importante. E nós estamos com esse cenário atual de uma redução realmente que nós estamos vendo. Nós pretendemos até metade de maio voltar com o nosso bloco cirúrgico a pleno, para poder dar chance das outras doenças. Né? Tudo isso nós estamos há quase 2 meses trabalhando para uma doença só, né, Ricardo? Então nós E o precisamos, inverno claro, que a chegando cirurgia. vai... Aí entra outra situação. Nós ontem recebemos 26 novos respiradores que nós compramos, que era uma renovação do nosso parque, e nós estamos também contratando mais médicos intensivistas, e nós estamos pensando em abrir mais leitos de terapia intensiva para a chegada do inverno, porque nós vamos ter muitos casos de síndromes, né, de síndromes gripais e vamos ter ainda Covid. Então nós vamos ter que ter mais leitos, obviamente. Perfeito. O Rodrigo não conseguiu entrar aqui, eu vou ler um comentário que ele fez aqui. Quero parabenizar o Cláudio pelo brilhante trabalho à frente do GHC e chamar a atenção para uma análise importante. Sempre que analisamos as razões do aumento de casos, as conclusões corretas, na minha opinião, apontam para as aglomerações de festas de carnaval e final de ano. Aglomerações sociais. Em nenhum momento as causas passam pelas atividades econômicas e comerciais. Eu concordo plenamente, Rodrigo, Também, e acho também que concordo. o que a gente está vendo também, ao contrário do que eu li no jornal essa semana, de que foi a restrição mais dura que promoveu a queda de casos, nós estamos vendo uma queda constante. Eu botei na tela isso aqui, não sou da Atena, mas botei na tela aqui. A gente está vendo uma... Né? Põe na tela, Datena. A gente está vendo uma queda constante aqui nesses números. Né? Então, quando estava aqui, teve uma restrição maior. Parou de... O comércio abriu de segunda, depois voltou a abrir também os restaurantes, e os números continuam caindo, e isso dá a entender, e as entradas nas UPAs, nas emergências, não estão subindo. Isso dá claramente a entender que não é o trabalho dentro de protocolos com cuidados o que causa esse crescimento na demanda. Então essa era uma coisa que eu queria me somar a isso. Né? E a segunda coisa é que nós vamos, Cláudio, na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos assinar o decreto que regulamenta a Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre. Olha só. Que vai ser fundamental para as pessoas saírem do buraco econômico que nós estamos aqui vivendo. Porto Alegre perdeu mais de 17 mil empregos com a pandemia. O setor informal, então, nem se fala, foi devastado. Então, segunda-feira nós vamos assinar esse decreto. O secretário Rodrigo Lorenzoni vai estar lá. Ele é autor da Lei Estadual da Liberdade Econômica. Sim. Eu sou um dos autores da Lei Municipal, junto com o vereador Felipe Camozato e com o vereador Mendes Ribeiro, que também é nosso secretário no governo. E nós vamos assinar na segunda-feira. Então, antes disso, talvez na segunda, eu vou convidar também o Rodrigo, que está aqui ouvindo, para a gente fazer uma live e falar sobre a Lei da Liberdade Econômica, como é que desburocratiza, como ela facilita e simplifica para fazer negócio, gerar emprego e renda em Porto Alegre. Então, queria aproveitar essa brechinha aqui e te pedir, Cláudio, que
deu uma linha final aqui para a gente, e nosso tempo já foi. Eu quero agradecer a todo mundo, isso aqui vai ficar salvo aqui no nosso Insta, ricardogomes.poa. Né? Quero agradecer demais a tua participação, viu, Cláudio? Enriqueceu demais aqui, acho que as pessoas, sem alarmismo, sem terrorismo, tem que entender como foi para fazer esse esforço para ampliar o nosso atendimento, tem que entender a dificuldade que ainda existe, ela ainda é séria, a gente tem que se cuidar, tem que se proteger, mas sem alarmismo e sem um terrorismo aqui que não contribui para a gente se cuidar bem. Então, quero te agradecer demais, te dar parabéns em teu nome, parabenizar o Conceição, os demais hospitais da cidade, as equipes médicas que estão fazendo o enfrentamento aqui. A Letícia estava falando aqui, o marido se recuperando, graças a Deus, estava na UTI, está na UTI ainda, eu acho. Passou um momento muito difícil, está se recuperando. Então, quero dar um abraço para todos aqui, deixar nosso sentimento para as famílias que perderam um ente querido, mas dizer que tem muito trabalho aqui para expandir a capacidade de atendimento, para não deixar ninguém sem atendimento e para a cidade voltar a funcionar, porque isso também é fundamental, porque senão as outras doenças explodem, a gente não está atendendo casos oncológicos, a gente não está atendendo casos cardiológicos, a gente não está atendendo muita doença que está crescendo em razão também da pandemia do fecha tudo, então nós precisamos voltar ao normal quanto antes. Obrigado, Cláudio. Tuas palavras finais aí, encerra para a gente. Também. Eu quero primeiro me somar a ti e parabenizar o nosso secretário Rodrigo, que é, né, realmente um verdadeiro guerreiro agora na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, um grande abraço para ti, Rodrigo. As minhas últimas palavras aqui, Ricardo, primeiro te dizer muito obrigado. Desculpa, Cláudio, só para te interromper. O Eduardo Estima, um amigão, está dizendo: um amigo teve um derrame semana passada e foi atendido no Cristo Redentor de forma excelente, também importante. Né? Obrigado, e então, quando eu digo nós estamos deixando de atender outras coisas, não é tudo, obviamente, né? Mas a gente está gerando uma demanda reprimida para o futuro, e que bom que o atendimento lá no Cristo, importante dizer isso, foi nota 10. Segue. Mas, né, Ricardo, muito obrigado pelo convite. Lembro que lá em fevereiro, quando o nosso prefeito Melo esteve em Brasília falando com o nosso ministro Pazuello, eu estava lá também, te liguei e disse: Ricardo, saibas que eu estou junto com vocês, eu sou parceiro, porque justamente nesse momento é que todos tinham que se unir. E nós não precisamos fazer nenhuma live, nenhuma manifestação pública para começar esses esforços conjuntos. Então, temos que ficar muito atentos a essas manifestações midiáticas para tentar descaracterizar um trabalho que é feito sério somente para, no futuro, angariar votos. Isso nunca vai dar certo, não é a forma correta de se fazer. Quem quer trabalhar, vai trabalhar, vai dar resultado e vai ser bem visto. Então, quero deixar só essas últimas palavras. O Grupo Hospitalar Conceição está cumprindo a sua missão e os profissionais estão de parabéns. Todos foram verdadeiros guerreiros e deram acima do seu máximo. E eles merecem respeito, né? Então era isso, Ricardo. Perfeito, muito obrigado, Cláudio. ótima Obrigado, live. Muito obrigado. Para quem está assistindo, é isso aí. Não acredite em fake news eleitoreira e sempre confira as informações. O Conceição só ampliou a sua capacidade de atendimento, não fechou um leito sequer, e a gente sabe que conta muito. O prefeito Sebastião Melo e eu te agradecemos muito, Cláudio, pelo serviço prestado para Porto Alegre, sempre, e nessa pandemia mais do que nunca. Obrigado também para a vereadora comandante Nádia, que está nos assistindo aqui. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Olha só, comandante Nádia, grande abraço. Vamos voltar para falar. A próxima live é sobre a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica. Obrigado, Cláudio. Um abraço a todos. Valeu. Abraço.